Ageu, capítulo 1, nos diz assim o verso de número 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Vou parar a leitura aqui no verso 1, depois seguirei a leitura, porque eu quero trazer algumas informações contextuais que vão nos ajudar em toda a exposição do livro. Nós temos aqui um breve relato do contexto histórico. O ano 520, o segundo ano do rei Dario. Para que nós compreendamos o porquê que o Senhor vai exortar o seu povo, eu preciso voltar ao ano 606, no momento em que o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Foram 3 incursões da Babilônia às terras de Judá para levar o povo ao cativeiro. A primeira se dá no ano 606, a segunda no ano 604 e a última, a derradeira, destruindo toda a cidade no ano 586. No ano 606 é o momento em que Daniel, personagem que nós estudamos bastante aqui no ano passado, foi levado. As pessoas da corte foram levadas neste primeiro momento para a Babilônia. Os demais grupos seguiram ano 604 e ano 586. Para um cativeiro que foi usado pelo Senhor como meio de exercício da sua justiça para repreender a nação de Judá, o reino do sul, o reino que o Senhor havia separado para si. Os babilônicos tinham uma estratégia de guerra, de batalha, que envolvia muito o poder de aculturação, de implantar o seu jeito de ser e de viver nas nações e povos conquistados. No entanto, esta grandiosa nação e este grande império, o Império Babilônico, cai no ano 538 e assume então o Império Persa. Ciro será o primeiro imperador persa. E você se lembra também que uma das primeiras ações de Ciro foi nomear Daniel como sendo ele o presidente de todos os governadores do império. Este é o momento, então, em que a Pérsia domina todo o mundo e as diversas províncias, povos e nações conquistadas pelos persas tinham ali os seus governadores. No ano 536, Ciro, então, autoriza que a região da Palestina fosse novamente reocupada. O registro desta reocupação, deste retorno do cativeiro, é visto lá em Esdras, no capítulo de número 4. Faz parte do nosso contexto literário, pensar e considerar o livro de Esdras enquanto estivermos trabalhando o livro do profeta Ageu. Quando Ciro autoriza o povo retornar para a região da Palestina, para Judá, para Jerusalém, é claro que havia ali a boa mão do Senhor soberanamente conduzindo a história, fazendo valer a profecia dada a Jeremias de que, passados 70 anos do cativeiro, o povo retornaria. Mas a forma como o Senhor rege a história passa também pelo interesse dos persas em terem a região da Palestina pacificada. A melhor forma de ligar o Oriente e o Ocidente era por meio da região da Palestina. O acesso pelo mar Mediterrâneo, e então entre o Oriente e o Ocidente, obviamente, Ocidente da época, você tinha então a região da Palestina. Ter então aquela área onde estava Judá, onde estava Jerusalém, ocupada, pacificada, de forma produtiva, cidades construídas, pessoas ali morando, plantando, colhendo, era algo interessante para o Império Persa. Os persas se destacavam pela grande força do seu exército, e mais do que um exército forte, pela crueldade do seu exército. Os persas não apenas conquistavam, mas faziam das suas conquistas um meio de colocar pavor e medo em seus inimigos, para que justamente nenhuma nação lhe fizesse resistência.
essa força e grande preocupação com as questões do seu exército, fazem então com que Ciro trace essa estratégia. Vamos deixar então a região da Palestina pacificada, em paz, e aquilo que for necessário para a reconstrução da cidade nós vamos fornecer. Esse interesse e essa cooperação dos persas com o povo de Deus na reconstrução da cidade, do templo, dos muros, é visto no livro de Esdras, é visto também no livro de Neemias. Estamos falando aqui de personagens que estão vivendo o mesmo momento histórico. Então, no ano 536, o povo retorna para Jerusalém, lançam então os alicerces do templo, começam a reconstruir suas casas, a reconstruir a cidade, a reconstruir o templo do Senhor. E aí chegam os povos vizinhos, estrangeiros, e aí nós estamos falando de estrangeiros, principalmente que ocupavam as terras mais ao norte, o povo que agora ocupa a região que era o reino de Israel, o reino do norte, são estrangeiros, não são os descendentes de Abraão, são povos que não conhecem o Deus de Abraão, são povos que não servem o Deus que serve a nação, que ocupa agora Jerusalém. E eles chegam para o povo de Deus, que estão a reconstruir o templo, e oferecem ajuda. Deixe-nos, então, reformar o templo com vocês, e cultuar com vocês, e servir a Deus com vocês. E a resposta do povo do Senhor foi: não, vocês não têm parte conosco, vocês não servem o mesmo Deus, a fé de vocês é uma fé estranha. E o povo então se recusou a receber a ajuda desses estrangeiros. Estes homens, enfurecidos pela recusa daqueles que começaram a reconstruir, e estamos falando aqui de Josué e de Zorobabel, eles vão bater lá na Pérsia. Enviam uma carta e falam o seguinte: ô rei, a gente está avisando a você que estão reconstruindo o templo. E rei, dá uma olhadinha no livro das crônicas deste povo, e vocês vão ver que eles são rebeldes. O que aqueles inimigos do povo de Deus estavam fazendo era o seguinte: dá uma olhadinha lá e vê a história de um tal de Ezequias, que teve os assírios acampando às portas de Jerusalém e enfrentou os assírios, mesmo com toda a força que eles tinham. O rei, abre o olho, porque eles vão se rebelar contra a Pérsia também. Diante desta mensagem, a determinação do rei no ano 536 foi o seguinte: parem as obras. Há um decreto real, vocês não podem seguir as obras de reconstrução do templo. 16 anos se passam e agora estamos no ano 520, o segundo ano do rei Dario. O 6º mês é o mês de Elu, início do outono. Passou então a primavera, o grande tempo em que cresce o campo. Passou o período do verão, em que usualmente se faz a colheita, e agora chega o outono, e é neste momento que o Senhor vai cobrar o seu povo. 16 anos e a obra está parada. Ainda são os mesmos que lideram o povo, tanto no aspecto civil, na figura de Zorobabel, que é de linhagem real, e que dentro deste acordo dos persas em ter a região pacificada, permitiu-se então que Zorobabel governasse a região, mas submisso à Pérsia, e o líder religioso Josué. Eles estavam há 16 anos e agora eles são chamados a atenção mais uma vez. As obras estão paradas. Reconstruam, voltem. E o que nós veremos agora, irmãos, é uma exortação do Senhor àquela nação. E eu quero dizer que esta exortação do Senhor tem confrontação. Esta exortação do Senhor tem uma ordem. E esta exortação do Senhor traz consigo implicações. O nosso texto, então, está dividido desta forma, e eu quero ler agora, então, juntamente com você, do verso 2 até o verso 11. Ageu 1, de 2 a 11, nos diz assim a palavra de Deus, acompanhe em sua Bíblia.
Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O Senhor está exortando o seu povo, e a exortação se dá por um motivo simples: vocês abandonaram a construção do templo. Vocês deixaram de lado a obra que era para ser prioridade na vida de vocês. Por isso eu estou levantando o meu profeta para chamar a atenção de vocês. Esta exortação tem uma confrontação, o pecado deles vai ser confrontado. E qual é o primeiro pecado que o Senhor confronta aqui? O da incredulidade. O verso 2 começa então: assim fala o Senhor dos Exércitos. O livro de Ageu é um livro muito pequeno, 38 versículos apenas. O nome do Senhor, o Senhor se apresentando ao povo, aparecerá no livro em 35 momentos. Em 14 desses momentos em que o Senhor se apresenta ao povo, ele se apresenta como sendo o Senhor dos Exércitos. E é muito interessante nós destacarmos isto. Não é à toa que o Senhor se apresenta assim, como sendo Ele o Senhor dos Exércitos. Então quer dizer que vocês pararam a obra há 16 anos, simplesmente porque os persas decretaram assim? Quer dizer então que vocês temem a força, a crueldade, o poder do Império Persa, do exército persa, mas não temem a mim? Aqui quem está falando com vocês e exortando a vocês é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor que está acima do exército babilônico, acima do exército persa. É o Senhor que pode pôr fim a qualquer outro exército, porque Ele é o Senhor dos exércitos, acima de qualquer outro Deus, de qualquer outro rei e de qualquer outra força. É como se o Senhor estivesse pedindo para que fosse contrastada a história do rei Ezequias lá de Crônicas. Porque o livro das Crônicas foi pedido para ser visto quando as obras pararam. Olha, rei, eles vão se rebelar. E é só olhar o livro das Crônicas que mostra essa nação sendo rebelde e vencendo fortes impérios, como foi o Império Assírio. Os inimigos conseguiram ver aquilo que Deus fez pelo seu povo, mas o povo não viu e nem se lembrou. O que se esperava de Josué, o que se esperava de Zorobabel, era a mesma força, fé, que teve o rei Ezequias. E eu quero relembrar com você. O livro das Crônicas narra que o grande exército assírio sitiou então a cidade de Jerusalém, um exército enorme, muitos cavalos, cavaleiros, uma força absurda. Exército esse que já havia passado por muitas nações e destruído muitas nações. Os assírios ficavam às portas de Jerusalém gritando e falando: olha, quem é que vai poder livrar vocês das nossas mãos?
Não houve Deus ainda nesta terra que livrou a nação das mãos do nosso exército. Ezequias reúne o seu povo e o que ele diz? Eles vêm com a força de muitos. Nós temos apenas um. E é pelo braço forte do Senhor que nós venceremos. O que se esperava desta nação era essa mesma fé, essa mesma crença. O Senhor cumpriu a promessa, nos permitiu voltar 70 anos depois. O Senhor nos permitiu reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Façamos isto com ousadia. Vamos adiante, tenhamos fé e creiamos que o Senhor dos exércitos fará e lutará por nós e nos defenderá de qualquer força do exército persa. Mas o povo não creu e as obras pararam. Irmãos, fazendo um paralelo à realidade que nós vivemos em 2020, nós paramos muito rapidamente. Nos curvamos muito prontamente e abrimos mão do culto, da vida comunitária, como se ela não fosse preciosa e valiosa para nós. Com o pressuposto da interferência equivocada do governo civil, com o pressuposto de que uma doença poderia parar a igreja, sem considerar que o Deus que dá a vida e preserva a vida é o Senhor, sem considerar que aquele que tem a maior autoridade sobre a sua igreja é o Senhor. Aquele povo estava parado há 16 anos, temendo talvez o exército persa vir e afrontá-los. Havia um segundo pecado que será confrontado aqui nesta exortação. Faltou a eles fé, faltou a eles também compromisso. Compromisso com a obra do Senhor. E 3 coisas nós devemos ofertar ao nosso Deus: o nosso tempo, o nosso talento e os nossos recursos. E eles não estavam fazendo isso para o Senhor. Mas não é porque eles não tinham tempo, não é porque eles não tinham talento, não é porque eles não tinham recursos, mas porque tudo isso estava sendo usado para o seu próprio interesse. Então, num diálogo irônico, o Senhor vai tratar no verso 2 e no verso 3. Vocês dizem, não é tempo para reconstruir a casa do Senhor. 16 anos depois. A gente acha que ainda não é tempo para isso. Que ainda não tem essa necessidade, que ainda não chegou a hora. Que isso ainda não ocupa prioridade e não tem espaço na nossa agenda. E o Senhor volta, e neste diálogo de ironia, o Senhor os questiona: acaso então é tempo para que vocês cuidem das casas de vocês, enquanto a minha está em ruínas? Então não há tempo, não há oportunidade, nem há prioridade para cuidar do que é meu. Mas para o de vocês há, e tem. É o que o Senhor questiona aquele povo. Talvez a consideração de que não haviam recursos para isso, nem disposição e talento, afinal de contas o povo passou 70 anos no cativeiro. Qualquer expectativa, talvez, de beleza e criatividade estavam manchadas por um tempo de cativeiro. Poderia ser essa uma desculpa. Mas o texto diz, a casa de vocês está apainelada, enfeitada. O que demonstra que eles investiram muito talento para deixar as casas bonitas e muitos recursos também. Enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. O que faltou a eles? Compromisso com o Senhor. Eles não investiram para o Senhor o tempo, o talento e os recursos deles. Faltou a eles também, irmãos, interesse. Quando nós pensamos em templo hoje, nos dias da graça, depois da vinda de Cristo, é completamente uma realidade diferente daquele povo do Antigo Testamento.
Em Cristo Jesus, o véu do templo se rasga e nós temos acesso ao Pai, podemos orar e ter a nossa vida de devoção, de culto, embaixo de uma árvore, numa casa. É claro que a igreja continua sendo muito importante, mas obviamente que eu não estou falando dessas paredes. Estou falando do povo de Deus reunido. Onde será essa reunião? Já não é tão importante quanto era naquele contexto. Não estamos falando de 16 anos sem um prédio. Estamos falando de 16 anos sem sacrifício, sem culto, sem as ofertas sendo entregues ao Senhor. 16 anos onde tudo aquilo que está ligado à vida de devoção daquele povo ao seu Deus estava parado. Porque talvez hoje a gente olhe e fale, é só um prédio, tudo bem, a gente se reúne em outro lugar. Mas para aquele povo não. Todo ato de culto deles passava pelo templo. A manifestação deles, por exemplo, de gratidão neste mês de Elu, que seria o outono, logo chegaria então o período de fazer a festa das colheitas e as ofertas pacíficas, as ofertas de gratidão, elas não estavam sendo feitas, e naquele mês também não seriam feitas, porque não existia templo. Sem templo, sem sacrifício, sem ofertas ao Senhor, sem culto ao Senhor, sem a mediação sacerdotal em relação aos pecados da nação. Então são 16 anos de indiferença à vida de culto e à vida com Deus. É como se nós imaginássemos o seguinte, agora aplicando para os nossos dias. Nós não nos valemos mais do templo, mas temos outros meios de graça, a escritura, a oração, os sacramentos. É como se nós considerássemos 16 anos sem nos valer desses meios de graça. E na nossa cabeça tudo isso estivesse tranquilo, normal, não tem problema. Não vou à igreja, não oro, não cultuo, não leio a Bíblia. Passa-se um ano, um mês, 2, 3, 10 anos, 15 anos, 16 anos. E eles não estavam preocupados. Estavam indiferentes. Mas a casa deles estava bonita. Estava linda. Apainelada. O Senhor vai confrontá-los com o pecado da incredulidade, em relação à falta de compromisso, em relação à apatia e desinteresse. Nesta confrontação, Deus vai chamá-los a pensar, considerai. Veja comigo agora, versos de número 5 a 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O pecado vai ser confrontado, e o que o Senhor está pedindo para que eles façam é o seguinte: vejam como está a vida de vocês. Ao que nos parece, aquele não havia sido um ano de grandes colheitas. Parece que o trabalho não teve o resultado que eles esperavam. Mas abaixo nós leremos isto: fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre aquilo que a terra produz. Não foi um ano bom para eles. E o que o Senhor pede? Considerem o porquê isso está sendo desta forma. Porque vocês negligenciaram a minha ordem, negligenciaram o culto, negligenciaram a vida de comunhão comigo. Irmãos, é muito importante nós fazermos uma consideração aqui. O Senhor nos livrou da maior consequência que o pecado traz ao homem, a condenação. Para aqueles que estão em Cristo, estes estão livres da condenação, da segunda morte. Estão livres do inferno.
esta consequência não mais está sobre nós. No entanto, se por um lado nós somos livres das consequências eternas, por outro, no tempo presente, o Senhor ainda nos disciplina. Hebreus capítulo 12 é muito claro em relação a isso. O pai disciplina o filho que ama. Por isso o autor de Hebreus fala, tomem cuidado, prestem atenção, porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Tem muito se valendo da questão, a gente está no tempo da graça, pastor. Como se no tempo da graça Deus não continuasse sendo um Deus justo. Pergunte então a Ananias e Safira sobre esta justiça e continuidade do exercício da justiça de Deus no aspecto de tempo presente. Eles viviam também no tempo da graça. Cristo já havia vindo. A morte, a ressurreição, a descida do Espírito já havia se dado sobre toda a carne. Ainda assim, porque eles mentiram para o Senhor, ambos caíram mortos. Então não brinque com Deus. Neste processo de exortar e chamar a atenção do povo, confrontando o pecado, o Senhor fala o seguinte, vocês acham o quê? Que é só um ano de seca qualquer, que é só um problema meteorológico? Não. Vocês estão sofrendo como forma de eu castigar vocês pela indiferença de vocês em relação à vida de adoração. Nesta exortação há também uma ordem. E o verso de número 8 vai nos dizer esta ordem. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Temos aqui renúncia, trabalho e propósito. Nesta ordem nós temos um pedido do Senhor para que eles renunciem. Subir para o monte não era só dar o primeiro passo para que a obra fosse continuada. Subir ao monte tem a ver também com abandonar as suas casas, os seus interesses e os seus campos. Para aqueles que talvez estavam ali tão preocupados em cultivar a terra, em encontrar um meio para que aquela terra voltasse a produzir, para aqueles que estavam tão preocupados em reconstruir suas casas, a ordem do Senhor é, parem o que vocês estão fazendo e subam agora para o monte e vão trabalhar para edificar a casa. Subir ao monte tem a ver com renúncia. E quando o Senhor confronta o nosso pecado, Ele nos dá a ordem, renuncie esta vida de pecado, esta vida de indiferença, esta vida que não agrada ao Senhor. Renuncie ao velho homem. Renuncie àquilo que te afasta do Senhor. O Senhor dá ordem, trabalhem. Tragam a madeira. Comecem a edificar a casa. A vida de santificação passa por isso. No aspecto negativo, a gente tem que renunciar muitos pecados. Renunciar muitas coisas que têm nos afastado do Senhor, que têm nos feito tropeçar. Renunciar à televisão, renunciar à internet, renunciar talvez a algumas amizades, a alguns lugares. Renunciar a alguns confortos. Renúncia. Isso me faz lembrar quando o Senhor Jesus se encontra com Pedro. Ele quer chamar Pedro para um novo trabalho. Vamos lá, Pedro, vamos ser pescador de homens. Mas o que Pedro ia ter que fazer? Renunciar às redes. E lá em Lucas 5 nós vemos o que Pedro fez? Deixando tudo na areia, seguiu a Jesus. Subiu ao monte. Vão lá, busquem a madeira. Vamos edificar a casa. Se a santificação em um aspecto ela é negativa, de renunciar o pecado, por outro ela é positiva, é trabalhar para ter o caráter de Cristo sendo evidenciado em nós. Precisamos fazer isso. Trabalhar para que Cristo seja glorificado por meio das nossas vidas. Mas há aqui um propósito sendo destacado. E serei
dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Qual é o propósito de trabalhar? E mais, o que o Senhor está pedindo aqui nesta ordem, pedindo não, ordenando a eles, enfrentem os persas. Enfrentem os persas. Observe que não há margem aqui para procrastinação, do tipo, olha, agora vocês vão lá, façam um documento, mandem para os persas, se eles autorizarem, se eles derem um alvará de execução, vocês executem. Não tem isso. A ordem é simples. Parem o que vocês estão fazendo, subam para o monte, peguem a madeira e vão reconstruir o templo. Ah, e os persas, Senhor? Eu sou o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Subam lá, peguem as madeiras e construam a minha casa. E talvez, irmãos, o grande conflito que a gente enfrenta é em saber o momento em que nós estamos sendo ousados e o momento em que nós estamos sendo irresponsáveis. E o texto aqui nos dá um grande, um excelente parâmetro, preste atenção. Como que eu vou lidar com essa ideia? Como é que eu vou saber, pastor, a hora que eu tenho que avançar ou não? Se eu vou estar me precipitando ou não? Simples. Eu vou me agradar e o meu nome será glorificado. Então vão e façam. É ousadia demais de um povo pequeno, sem força nenhuma, sem nenhum exército articulado, enfrentar e contrariar uma ordem do Império Persa. Claro que é ousadia. Alguns talvez olhariam para Josué e para Zorobabel e falariam, vocês estão loucos, isso é irresponsabilidade. Mas por que não era? Porque aquilo glorificaria ao Senhor e agradaria ao Senhor. Pois bem, irmãos, este é o parâmetro que nós precisamos ter para saber se estamos sendo ousados ou se estamos sendo irresponsáveis. O fim de tudo isso que eu pretendo fazer glorifica a Deus? Glorifica. Agrada a Ele? Agrada. Então não é irresponsabilidade, é ousadia, é coragem, é fé. Agora a pessoa vai lá e faz o seguinte, olha o estacionamento do prédio, olha o carrinho que tem, fala, rapaz, estou precisando trocar o carro. E vou dar um passo de fé em 2021. Vou lá na agência, sair com um boleto de 72 parcelas. E aí quando alguém vira e fala, você é doido, isso é responsabilidade, você não deveria ter feito isso. Não, não é responsabilidade não, isso aqui é fé, é coragem. Deus me fez para ser vencedor, para ser cabeça e não cauda, eu estou indo. Irmãos, isso é irresponsabilidade, porque não tem nada a ver com a glória de Deus. Tem com o seu orgulho, com a sua vaidade, com o seu desejo de ostentar aquilo que você tem. E aí não jogue para as costas de Deus uma decisão irresponsável sua. E depois virar e falar, o Senhor não cumpriu a sua promessa. Não, não é questão do Senhor. Não tem nada a ver com a glória dEle. Não tem nada a ver com agradar a Ele. Então não é ousadia, nem é coragem, é irresponsabilidade. É falta de sabedoria, de discernimento. Então, aquilo que você pensa hoje, que você quer, que você tem se planejado, e talvez esteja com medo, pense nisso. Por que você quer isso? Por que você deseja fazer assim? Se tem a ver com glorificar a Deus, com engrandecer o nome dEle, e não o seu conforto, o seu lazer, os seus gostos, os seus desejos, o seu orgulho que vai ser ferido se tal coisa não acontecer. Se não tem a ver com você, mas tem a ver com o reino de Deus, com a glória de Deus, é para agradar a Deus, vai e faça ousadamente, com fé, de que o Senhor dos Exércitos está com você e lhe garante a vitória. Mas se não tem nada a ver com os planos de Deus e com a glória de Deus, dar um passo maior que a perna não é ousadia, não é coragem, nem é fé, é irresponsabilidade. É o orgulho que precederá a queda. O propósito é simples. Podem enfrentar os persas, porque eu serei agradado, e eu serei glorificado, então eu garanto para vocês, a obra vai sair. Esta exortação tem aqui para nós a confrontação, uma ordem, mas também tem as implicações, as consequências, diz o texto.
Verso de número 9 a 11. Esperastes o muito, eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, como que um assopro, o dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Então vocês tinham muita expectativa sobre as coisas acontecerem, e nada aconteceu. E o pouquinho que aconteceu, quando vocês reuniram isso, quando vocês escolheram isso, como um assopro, eu dissipei. Por quê? Vocês estavam preocupados demais com as coisas de vocês e abandonaram as minhas. São as implicações quando nós não atentamos para as exortações do Senhor. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Por quê? Porque a minha casa estava em ruína, enquanto a de vocês estava lá, toda linda e maravilhosa. Às vezes nós preferimos desagradar ao Senhor. Às vezes a gente deixa de contribuir, pensando em garantir aquilo que nos é prazeroso. Deixa de dar a oferta, deixa de dar o dízimo, pensando, mas vai faltar em casa, então deixa eu resolver a casa primeiro e depois eu cuido das coisas do Senhor. Deixa eu dar um pouco mais de atenção para a minha família aqui, depois se sobrar e se der, eu trabalho um pouco mais para o Senhor. Deixa eu descansar um pouco mais aqui, cuidar do corpo que a gente precisa também, se der tempo eu vou lá e faço alguma coisa para o Senhor. Deixa eu curtir um pouco o meu lazer, dar uma viajadinha um pouquinho aqui, ali, sou filho de Deus, eu mereço, depois se der, de repente eu apareço lá e faço alguma coisa para o Senhor. É por isso que dorme, descansa, mas continua cansado e sobrecarregado. É por isso que ganha, e quando olha as contas está sempre enrolado, sempre precisando de mais. É por isso que dá e dedica tempo para a família, e quando vai ver, está tudo uma bagunça em casa. É por isso que trabalha, estuda, e quando vai ver, ainda está mal profissionalmente. Por uma questão simples. Cuida das suas coisas e despreza as do Senhor. Essas são as implicações quando nós não atentamos às exortações do Senhor. Vocês estão trabalhando pela comida, pela bebida, para se aquecer do frio, para ter o salário, e nada disto basta a vocês. Por quê? Porque vocês abandonaram as coisas do Senhor. Reverendo Arival sempre falou para mim uma coisa que eu gravo, né? Cuida das coisas de Deus, e Deus cuida das suas. Então, às vezes eu chegava lá na igreja para trabalhar e falava, pastor, mas eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho um monte de trabalho de seminário para fazer, um monte de coisa. Ele falava, Jonas, cuida das coisas de Deus, depois Deus cuida das suas. Vai assim. Porque, irmãos, quem faz cair a chuva é o Senhor. Quem dá o pão é o Senhor. Isso não é nenhum estímulo à irresponsabilidade em relação ao trabalho, em relação à família, em relação à saúde, em relação ao descanso, não. Mas nós vivemos uma vida equilibrada, onde na hora de trabalhar, a gente trabalha, e 6 dias farás toda a tua obra, mas o 7º dia é do Senhor, e isso você não negocia. É a responsabilidade de ter e administrar muito bem os 90% que Deus te dá, mas aquilo que é do Senhor, os 10% dele, isso eu não toco, isso é do Senhor. Então não é uma vida irresponsável, porque Deus nunca nos convida a isso. E Deus é muito generoso, irmãos, em mesmo sendo Ele o dono de tudo e de todas as coisas, nos deixar sempre com a maior parte. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você me ouvindo fique pensando, então pastor, quer dizer o quê? Que eu vou ter que abandonar minha família, subir lá no monastério, me trancar dentro de uma masmorra e ficar lá orando e lendo a Bíblia? É isso que Deus quer para a minha vida? Não! Quer dizer, então, eu tenho que vender todos os meus bens, pegar todo o meu salário e dar para o Senhor? É isso que o Senhor está... Não, não é isso que a gente está dizendo. Aquilo que é do Senhor é do Senhor.
E tudo sendo dele, ele nos permite usar a maior parte sempre para nós. Olha que Deus gracioso. Do nosso tempo, ele fala, olha, 6 dias faça toda a sua obra servil. Estuda, trabalha. Só estou pedindo a vocês um dia. 90% do salário de vocês, façam tudo aquilo que vocês precisam fazer. Viajem, passeiem, comprem, tenham um alimento, descansem. Mas aquilo que pertence a mim, pertence a mim. Irmãos, há sérias implicações. E por vezes, com o interesse de garantirmos as coisas do nosso jeito, nós negligenciamos as coisas de Deus. Vivemos muito mal, porque não cremos, não temos fé que o Senhor nosso Deus é aquele que vence qualquer exército. É aquele que efetivamente põe em casa o pão. Quero ilustrar isso, irmãos, compartilhando aquilo que eu ouvi do nosso irmão José Edilson essa semana. E eu já ouvi outro testemunho semelhante com um irmão meu lá da igreja do Imbu, e já até compartilhei com vocês, mas quero compartilhar com alguém de perto, alguém aqui da nossa comunidade. Seu Zé trabalhava todos os domingos. Todos os domingos ele pegava e rodava com o carro, ia lá para o ponto, ele é taxista, e ele entendia, eu preciso disso. É minha família, é o meu ganha-pão, é o meu sustento. E aí, essa semana, na semana de oração, estava conversando, e aí, como é que foi esse ano de 2020? Pastor, eu decidi que não ia mais trabalhar de domingo, que eu estaria aqui toda a escola dominical e todo o culto, isso foi verdade. Seu José Edilson e a dona Neide estão aqui religiosamente às 9 horas da manhã e ficam para o culto, e isso todos os domingos. E ele falou, pastor, eu só saí para socorrer mesmo alguém que precisava ir no hospital, e então eu entendia que era o meu dever como cristão de ir atender a pessoa, mas para trabalhar, para ganhar dinheiro, não. Eu falei, mas e aí, como é que foi o resultado? Ele falou, pastor, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu adorei o meu Deus, eu descansei, e nada me faltou. Porque o entendimento é simples. Quem garante sustento não é ele com as corridas, mas é o Senhor. Decida servir a Deus do jeito que Deus manda você servir. E aquele 10% que você se recusa a abrir mão, achando que vai faltar, que não vai dar, creia, é o Senhor dos exércitos. É aquele que faz cair a chuva, é Ele quem dá o alimento e cada uma das coisas que a gente precisa. Cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas. E aquele tempo que você acha, mas pastor, se eu não fizer o meu trabalho agora, como é que vai ser? E a minha prova da faculdade, amanhã, segunda-feira, como é que vai ser? Creia. Organize melhor suas finanças, organize melhor a sua vida acadêmica, a sua agenda, e cumpra a vontade de Deus, e tenha plena certeza, Deus vai te abençoar. Porque o seu sucesso profissional não depende do seu empenho e esforço, depende do Senhor. E na dependência do Senhor a gente se esforça. Que o seu sucesso financeiro não depende da força do seu braço, mas depende de nós dependermos do Senhor. E por meio do nosso trabalho, dependendo do Senhor sempre, Ele nos abençoa e nos sustenta. Há implicações, irmãos, quando nós negligenciamos as coisas de Deus. Muito embora eu já tenha aplicado aqui, em alguma medida, eu quero apenas pontuar as minhas aplicações para nós encerrarmos. Deus continua a confrontar-nos, a exortar a sua igreja, a confrontar o meu e o seu pecado. E Ele nos confronta em relação ao serviço a Ele. Ele nos confronta na ideia da coletividade, daquilo que somos enquanto igreja, enquanto povo. Temos dedicado, enquanto igreja do Senhor, o melhor do nosso talento, do nosso recurso, do nosso tempo ao Senhor? Irmãos, infelizmente não. Por vezes a gente tem muita disposição e criatividade para ganhar dinheiro, para fazer as coisas para o nosso interesse, para as nossas casas, mas não temos a mesma disposição para fazer para o Senhor e para os interesses do reino.
A gente tem muita disposição para ficar 1 hora à toa sem fazer nada em casa, nas redes sociais, subindo e descendo o feed de notícias da nossa rede social. Mas se a Anne virar e falar, pessoal, vamos ensaiar domingo, 5 horas, não. Ai, para mim é muito difícil. Aí você fala para a pessoa, olha, vamos chegar meia hora antes do culto para orar, reunião de oração, meia hora. Ah, não, sabe, professor, é porque é muito difícil para mim, lá em casa você não sabe as coisas, tal, não sei o quê. A gente não dedica tempo às coisas de Deus, aos interesses do reino. Há tempo para tudo, menos para aquilo que agrada ao Senhor. Irmãos, nós precisamos nos importar mais com os interesses do rei e do reino e servir com o melhor do nosso tempo, com o melhor dos nossos talentos. Se há criatividade, beleza, disposição para fazer bem feito para a empresa, para a esposa, para o esposo, tenha também para fazer para Deus, não faça de qualquer jeito. Para a vida profissional, você vai lá, faz faculdade, faz pós-graduação, faz curso de inglês. Para Deus você quer servir de qualquer jeito. É professor de escola dominical, começa a preparar a aula sábado à noite. É músico, vai tirar a música na hora do ensaio. A gente não dedica os nossos talentos com excelência. Faz as coisas de qualquer jeito, não planeja as programações que faz para a igreja, não se organiza, não se dedica, não faz as coisas com antecedência, com ordem, com decência. Mas para quando é para servir os nossos interesses, aí vai que vai. Chega adiantado, planeja tudo direitinho, tem 15 planilhas para tratar dos seus negócios, dos seus planos, dos seus projetos, mas para as coisas de Deus, vai sem talento mesmo, vai de qualquer jeito mesmo, vai com qualquer tempo. Recurso, então, não precisa nem falar. Não dá, não posso, não tem como. E naquilo que são os nossos interesses, sempre há um espaço, sempre há uma brecha, sempre dá-se um jeito. Quer ver a gente ilustrar muito bem isso? Compara a sua vida com Deus e os churrascos que você vai. Nunca tem tempo para a escola dominical e nunca tem tempo para guardar o dia do Senhor. Mas deixa alguém te chamar para um churrasco. O cansaço passa, a carne está a R$50. Você vai na fila de açougue, de sábado está toda a fila cheia. Mas você não estava falando que não tem tempo? Não estava falando que não tinha dinheiro? E por isso que não ia, e por isso que não ia fazer? Mas bastou chamar para um churrasco. Cada um leva 1 quilo de carne e um refrigerante, pronto, você está ali, firme e forte. Daí a estratégia para toda a programação da igreja dá certo. A gente vai fazer visita e no final tem um churrasco. A gente vai fazer um mutirão e no final a gente vai ter o churrasco. Aí dá certo. Aí batata, vai ter ali 30, 40, 50 pessoas. Irmãos, é triste isso. E não há mal nenhum em fazer churrasco, e se fizer, me convide. Mas, irmãos, nós precisamos dedicar tempo, talento e recursos para os interesses do reino. Não só para os interesses do reino, mas para a nossa própria vida devocional. A gente não investe no nosso crescimento espiritual. Não investe tempo nisso. Quanto tempo você se dedica todos os dias para se relacionar com Deus, para buscar uma vida de mais santidade? Ah, pastor, é que eu não tenho tempo. Mesmo? De verdade? Você tem coragem de ajoelhar e falar, Senhor, me perdoa porque hoje eu não orei, não li a Bíblia, porque eu não tive tempo. E, Senhor, se isso não for verdade, queime meu celular agora em nome de Jesus. Você tem coragem de fazer essa oração com fé? Cancele agora, Senhor, as minhas redes de streaming todas. Se de fato eu negligenciei minha vida devocional por conta dessas coisas, você tem coragem de fazer uma oração dessa? A gente não dedica tempo para relacionamento com Deus, para buscarmos ser mais santos. A gente não dedica recursos para isso. Você planeja a sua viagem, você vai lá para o Nordeste. Você para o seu carro num sol lascado, no meio da rua. Lá no Nordeste, logo aparece alguém que sai de algum lugar que você não sabe de onde foi e te cobra R$50 para não fazer nada pelo seu carro.
que você vai feliz, né? Ah, fazer que eu programei essas férias aqui com a família, com a viagem e tal, uma benção. Aí você senta lá, você vê uma cadeira, fica feliz, um guarda-sol, chega, senta, a pessoa fala, você tem que consumir. Ah, tá bom. Um peixe sem vergonha, R$80. Não, mas então eu não quero comer. Tá bom, o senhor não quer comer, então paga a cadeira. Quanto é a cadeira? R$50. Aí eu contei só uma ida na praia, sem contar o hotel, sem contar a passagem aérea. Aí alguém chega para você e fala o seguinte, olha, vai ter um congresso da igreja, vai ter um acampamento, bênção, para falar sobre santificação, para falar de vida com Deus, de oração, é o tema desse ano. A comissão do acampamento visita 15 mercados para encontrar o melhor preço de todas as coisas. Tudo gasolina do bolso, pedágio do bolso, para encontrar a melhor compra e fazer um acampamento a um preço muito justo, de R$120 por 3 dias. Irmão, eu queria ir, mas eu não tenho dinheiro. Irmão, eu queria muito ir participar, mas sabe, as coisas lá em casa estão meio apertadas. Porque a gente não investe nem mesmo recursos na nossa vida devocional, naquilo que vai trazer crescimento espiritual para a gente. Irmãos, por vezes nós negligenciamos as coisas de Deus. O Senhor nos convida a considerar o nosso passado. E aí, pense, como é que está a sua vida? Qual tem sido o resultado desta forma de viver negligenciando as coisas de Deus? E o Senhor nos convida a pensar nas implicações. E aí? Porque talvez a gente não viva uma vida bem-aventurada, porque nós não temos nos atentado a fazer as vontades do Rei, as vontades do Reino, e zelar por uma vida que glorifique o nome do Senhor. Que nós, irmãos, possamos atender a esta exortação do Senhor. Que a gente não passe 16 anos vivendo essa vida miserável. 16 anos sem se importar com as coisas de Deus. Não. Mas que a gente atenda a este chamado do Senhor prontamente. Encerro meu sermão e convido já à frente os irmãos que nos conduzirão ao hino. Falando, irmãos, que por mais que o Senhor seja duro em chamar a nossa atenção, como é bom saber que Cristo Jesus morreu na cruz em nosso lugar, para nos garantir a salvação e a vida eterna. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós precisamos nos empenhar em viver em santidade, irmãos, não apenas pelas implicações, pela seriedade que nós falamos aqui, das consequências que virão pelas nossas escolhas equivocadas, mas principalmente em fazer para glorificar aquele que na cruz morreu em nosso lugar. Que a nossa maior motivação seja servir a este Cristo, que foi santo em tudo, que dedicou ao Pai o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor dos seus recursos, que não negligenciou a obra e a missão que lhe deu, que ele recebeu, mas fez e cumpriu com excelência a vontade do Senhor. Sigamos o exemplo de Cristo e façamos como Ele, e façamos para a glória dEle, diante do que Ele fez por nós.